Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar de saúde, os desafios que estamos enfrentando nesse momento a respeito da saúde em Diamantina. Quem veio conversar com a gente é a secretária municipal de saúde, Liliane Carvalho, que está de volta aqui ao Painel Livre e conversar com a gente sobre dengue, chikungunya, sobre os avanços na saúde em Diamantina e os nossos desafios. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, também no Facebook. E o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube. Liliane, prazer em revê-la. Seja bem-vinda de volta. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. É muito bom estar aqui de volta, falando com você, Marconi. É sempre muito agradável estar aqui. Agradeço. E é muito bom levar informação às pessoas. Eu acho que a informação, ela combate as fake news, todo mundo ganha com informação, né? Informação só faz a gente crescer. Então, muito obrigada pela oportunidade de informar as pessoas. Bom, a gente que agradece, pela disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Eu quero falar muito sobre esse surto de dengue que está acontecendo em Diamantina, mas antes eu gostaria de trazer boas notícias, né? Sim. Diamantina ganhou o prêmio Cidades Excelentes em Saúde e Bem-Estar. Sim. Bom, a gente está falando de saúde. Gostaria que você falasse um pouquinho que prêmio é esse, como é que foi esse processo? Ótimo. O prêmio Cidades Excelentes é um prêmio que eu gosto muito de falar sobre ele. Por quê? Ele é um prêmio que eu costumo falar que ele é um prêmio que ele utilizou indicadores, ele é um prêmio robusto, objetivo. O que é isso? Hoje a gente só tem como comparar uma cidade a outra se a gente tem números, se a gente tem dados, né? Então não é uma comparação vazia, o município A tem médico, o município B não tem. É um prêmio que foram utilizados 9 indicadores de saúde para que a gente pudesse comparar os municípios de até 50 mil habitantes. Então, são 9 indicadores. Eu vou dar um exemplo de um deles. Um deles é sobre a cobertura de atenção primária à saúde. Diamantina hoje tem 100% de cobertura. E Diamantina está acima da média estadual e nacional. A média estadual é 93% e a média do Brasil como um todo é ainda um pouco mais baixa do que isso, é 90%. Então, hoje nós temos 100% de cobertura da atenção primária à saúde. E aí você poderia me falar assim, mas e o funcionamento? Não foi isso que foi avaliado. O que foi avaliado foi a cobertura. Neste ponto, Diamantina alcançou 100%. Dentre outros indicadores, então, por exemplo, a taxa de vacinação contra a Covid-19, Diamantina hoje tem uma taxa de 87%, mais alta do que o estado e do que o Brasil como um todo. A mortalidade, a taxa de mortalidade de crianças, quando nascem, outro indicador que foi avaliado foi o investimento feito na saúde. Outro indicador é o número de leitos por 100 mil habitantes. Então, esse para mim é um indicador fundamental. Quando você precisa de um leito no hospital, a pessoa que procura pelo hospital, hoje nós temos um percentual aqui de 3,33%, o que fica muito além da média estadual e nacional. Então, estou dando um exemplo dos indicadores só para as pessoas conhecerem, para elas entenderem o que foi avaliado. Em todos os 9 indicadores, o impressionante é que Diamantina ficou sempre acima, tanto da média estadual quanto nacional. E quando a gente compara com os demais municípios que têm o mesmo porte que Diamantina, de até 50 mil habitantes, Diamantina foi o município que destacou em relação a todos os outros e em relação a todos os indicadores. Então, para mim, é por isso que esse prêmio ele é tão importante, sabe? Porque ele é um prêmio que ele traz dados objetivos e dados que são importantes para a saúde, dados que para nós são relevantes. Um indicador fundamental: internações por condições sensíveis à atenção primária. O que é isso? Se a atenção primária falhou,
a pessoa interna. E hoje aqui em Diamantina a gente vê que o nosso índice de internações por condições sensíveis à atenção primária, ela é menor do que o estado, do que o Brasil. Nós fomos o município com a menor taxa de internação nesse sentido. Então, a gente mostra, por dados objetivos, de que o município, nesses 9 indicadores avaliados, está muito bem. Você tocou no assunto, né? Atenção primária, cobertura, excelente. Aí você mesmo disse, e a funcionalidade? Funciona? Então, é nesse ponto que eu queria chegar. O que é importante? Primeiro, então, nós estamos falando de duas coisas. Quando a gente pergunta, o prêmio Cidades Excelentes, ele avaliou o quantitativo. Ele avaliou que nós temos 100% de atenção de cobertura da atenção primária. Ele não avaliou a eficiência, a eficácia disso. Mas você está fazendo para mim a pergunta. Então, eu vou te responder. Funciona. Hoje nós temos uma atenção primária à saúde que, além da cobertura de 100%, além da gente ter profissionais, ter 16 postos de saúde funcionando, porque nem sempre foi assim, né? É histórico o fato de Diamantina ter hoje 100% de cobertura. A gente tem na ponta profissionais qualificados e que têm trabalhado para atender a população. E aí, Marconi, uma coisa importante, então, a gente tem alguns dados, por exemplo, eu tenho postos de saúde do distrito que estão sem médico. Nós já fizemos 9 processos seletivos e não tivemos sucesso em nenhum deles. Por quê? Porque o médico não quer ir morar no distrito. Então, aí quando a gente pensa, mas essa pergunta funciona? Funciona, com as suas limitações. A ausência do profissional médico que não vai morar no distrito. Então, o distrito tem campo para receber o profissional médico? Tem. E o processo seletivo continua em aberto. Mas nós já tivemos 9, sem nenhum ter um profissional que queira ir morar no distrito. A possibilidade de retomada do programa Mais Médicos, ele pode ser uma solução para isso? Sem dúvida. O programa Mais Médicos é um programa que brilha os meus olhos, me anima muito. Porque a gente teve aqui em Diamantina, durante muitos anos, nós contamos com 8 profissionais do programa Mais Médicos. E esses profissionais eram os profissionais que residiam, que moravam no distrito. Então, quem é do Inhaí, por exemplo, vai lembrar aí de um profissional médico do programa Mais Médicos que morou no Inhaí. Nós tivemos em Senador Mourão, o Rafael, que morou anos em Senador Mourão e que fazia o seu trabalho ali. Nós tivemos em São João da Chapada, em Desembargador, em Planalto. Foram os médicos que ficaram no distrito para fazer o seu trabalho, né? Então, assim, me anima neste sentido de conseguir, na atenção primária à saúde, ter o profissional médico que vá residir ali, porque essa é uma condição do programa, que o profissional esteja ali presente. Então, geralmente, esses médicos, eles moram na comunidade. Sem falar em outros ganhos, né? Ele conhece a comunidade, ele participa da vida da comunidade, ele conhece as pessoas que ele está atendendo, o que é uma prerrogativa básica da atenção primária à saúde, essa vida em comunidade. Bom, eu tive notícia de aquisição de veículos novos. Sim. Como esses veículos vão ser utilizados, vão ser distribuídos? Parece que são 21, né? 21 veículos novos, isso a gente, na verdade, até são 22, mas eu vou falar de 21 que vão estar lá na ponta. Essa aquisição foi muito importante para nós aqui, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, e muito importante, mais do que para nós, para a população. Porque são veículos que serão utilizados pela população. Cresce cada vez mais no Brasil o que a gente chama de TFD, que é o tratamento fora de domicílio. O que é isso? É basicamente aquele tratamento que a gente precisa fazer em outro município. Então, por exemplo, hoje aqui em Diamantina a gente não tem nem químio nem radioterapia. A gente precisa fazer o tratamento fora de domicílio. As pessoas vão para Belo Horizonte, para Montes Claros ou até outros municípios fazer a químio e radioterapia. Para isso a gente precisa de carro, de veículo. Então, hoje nós adquirimos 6 veículos para atenção primária à saúde, que são aqueles veículos que vão, por exemplo, fazer o transporte para a zona rural.
Então, paciente de zona rural que precisa, a gente vai encurtar as distâncias, como o Jones falou há pouco tempo. Então, são 6 veículos para atenção primária à saúde. Nós temos veículo para setor de epidemiologia, que ficou aí tão conhecido agora, depois da pandemia, né? E é o setor que trabalha com zika, chikungunya, dengue, é um setor muito importante, precisa desse veículo. É o setor que faz a distribuição das vacinas, então realmente precisa desse veículo. Nós temos 2 SPIN, que são aquelas minivans de 7 lugares, para os CAPs, tanto para o CAPS de transtornos mentais, quanto para o CAPS de álcool e drogas. Também é super importante fazer a busca ativa, que a gente chama desses pacientes, paciente que está em casa e que precisa de tratamento, a gente faz essa busca ativa. Nós temos 8 novas ambulâncias que fazem também o transporte de tratamento fora de domicílio, o tratamento do paciente agendado, né? É super importante falar isso. A ambulância branca, essa ambulância comum, tipo A, como a legislação traz, ela faz o transporte de pacientes que não tenham risco de morte. Ela faz o transporte de pacientes agendados. Então, é um paciente acamado, precisa de fazer uma quimioterapia, um curativo, uma fisioterapia. Esse paciente precisa da ambulância, está agendada, a ambulância vai fazer esse transporte. Por isso, Marconi, é tão bacana receber esses veículos novos. Claro. Você tocou num assunto aqui que é zika, chikungunya e dengue. Estou realmente muito preocupado com isso, mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.